Bom dia, dando continuidade à nossa cabala oral. Sou o professor Murilo, filosofia. A gente tá fazendo a leitura do livro do Sefer Yetzirah, sobre cabala judaica. Na aula passada nós estávamos falando sobre corpo solar, corpo lunar, delimitação, limitação, o fim da limitação, ausência de limites. Então nós temos a árvore cabalística, que é composta de 10 sefirot. Essas 10 sefirot são delimitações do eterno, que servem como uma representação, e é através da experiência mística que se trata de um transe, ou de um êxtase, ou de uma alteração de estado de consciência normal para um estado diferenciado, um estado que conecta os dois aspectos da mente. Então nós temos um aspecto solar e um aspecto lunar, um aspecto masculino e feminino. Então esse aspecto solar, que se trata da racionalização, que vem da possibilidade e capacidade linguística da mente de descrever as coisas, de denominar as coisas, chamar as coisas por um nome. Então é desse aspecto que a gente vai ter as cores, as formas, os sons e por aí vai. E a gente tem um aspecto lunar, que é um aspecto não verbal, um aspecto subconsciente. E ele se trata de um aspecto que não possui limitações, não possui limites na lógica. Então, se a gente tem no aspecto solar da mente, associado à vigília, a diferença entre alto e baixo, a gente tem a diferença entre grande e pequeno, diferença entre longe e perto, entre claro e escuro. A gente vai ter essas diferenciações que são delimitações da lógica, delimitações do logos. E esse logos ele é associado ao Sol, ele é o vetor solar. É por isso que a gente chama de corpo solar, porque ele está definindo as coisas. E é por isso que a gente possui a luz que vem do Sol, que se trata de uma delimitação entre o absoluto da luz e da escuridão. É uma separação que ocorre entre a luz e a escuridão, baseada no vetor Sol. Esse vetor é um logos solar. E o aspecto lunar já não possui essa capacidade limitadora, essa capacidade de divisão, de separação, de ordenação. A ausência dessa delimitação é o que nos traz, então, uma mente analógica. Uma mente que não se limita à lógica. Ela vai se manifestar, se expressar de uma forma analógica, uma forma não lógica. Então, se no Sol, na mente solar, a gente tem a diferença entre as cores, por exemplo, de um arco-íris, a gente tem 7 cores distintas, com a visão lunar, a gente não vai ter essa separação. A gente vai ter uma graduação sem linhas que separam essas cores. Então não vai haver uma diferença clara entre uma cor e outra. Isso se deve ao fato de todas as cores serem relativas entre si. Entender isso é fundamental também para a gente entender a relatividade cósmica, a relatividade que rege o universo. Então a gente falou sobre a ausência de delimitações do eterno, que a gente acessa através desse aspecto lunar. A gente tem como uma individuação do Sol, do aspecto solar, que vai conseguir então mergulhar na escuridão da Lua, na escuridão do subconsciente. É esse vetor racional que ele consegue então, através de introspecção, através da experiência mística ou um transe, acessar de forma analógica tudo aquilo que há no subconsciente. Então a gente já viu aquela analogia que fazem com o iceberg. A gente tem o mar, a gente tem a pontinha do iceberg assim na superfície do mar, e aí no fundo do mar a gente tem a maior parte do iceberg. Essa maior parte do iceberg se trata do aspecto subconsciente. E que quanto mais se aprofunda
mais próximo do estado inconsciente. A gente consegue ter uma noção legal com essa analogia. E é importante a gente dar atenção a analogias, porque são analogias que possibilitam a compreensão racional da mente solar penetrando a mente lunar. Porque ela consegue, através da sua delimitação lógica, trazer ordenação ao subconsciente e assim percebê-lo de uma forma cronológica, de uma forma ordenada. Então hoje a gente vai continuar a leitura. Antes a gente estava falando sobre seu limite não tem fim, agora a gente vai para a palavra, sua palavra nelas está correndo e retornando. Sua palavra, quando falamos de sua palavra, estamos falando da expressão do verbo. Essa expressão do verbo se trata da verbalização. Essa verbalização do pensamento, ela é um movimento de fluxo do espírito. Quando o espírito vem de lá do inconsciente, a mente não verbal que se encontra aqui em Rockma, conseguem ver? Aqui em Rockma, no número 2, esse número 2 aí, Sefirot Rockma, é quando ela começa a se expandir, ou seja, ela começa a se manifestar. Então, quando o espírito ele se encontra no 1, em Keter, ele está em um estado não manifesto, ele está estacionário, neutro, certo? Essa coroa, Keter, é neutra. Ela está em um estado neutro e não movimento. Quando ela começa a se manifestar, ela passa para o estágio 2, Sefirot número 2. Ela vai para Rockma. Aí nessa árvore a gente tem ela descrita como sabedoria. Sabedoria, que é então a expressão primeira do verbo. Essa expressão que é como luz. E aí ela vai começar então a se manifestar, ela vai começar a correr. Ela vai se manifestar até chegar lá embaixo, no número 10. Em Malkut. Em Malkut é onde a gente vai ter o plano físico. Ela vai ter a sua palavra. Sua palavra, que se trata do verbo, que é o espírito em seu estado neutro de manifestação. Ele se manifesta e desce até da Sefirot 1, que é Keter, até a 10ª, Malkut. Quando ela chega em Malkut, ela trouxe tudo aquilo que vinha do inconsciente, do plano do absoluto, e foi delimitando através de uma lógica, até que ela se manifesta de forma física na matéria, gerando então o mundo natural, o mundo da natureza. É o mundo manifestado de seu estágio físico. E aí, a partir do seu estado físico, é quando ela correu, ela vai então retornar. Ela vai voltar ao seu estado inconsciente, ao seu estado espiritual. E aí, do 10, da Sefirot número 10, lá embaixo, ela vai começar a subir de volta. E aí, só que ela vai fazer um caminho contrário, até chegar aqui em Binah, número 3. Binah. Quando ela chega em Binah, é quando ela retornou. Ela retornou. E aí de Binah, ela se une com os outros duas, que é a Keter e Rockma. Então aí elas se unem em 3. Em um aspecto neutro, que é o aspecto de Keter. Em um aspecto positivo, que é um aspecto de Rockma. E o aspecto negativo, Binah. Então a gente tem um aspecto não verbal positivo, que se trata da expansão do instinto. A expansão do instinto que manifesta a natureza lá no físico, e depois ela retorna fazendo uma abstração daquilo que foi manifestado. Por isso ela corre e retorna. Ela vai, manifesta e depois abstrai. E esse retorno, dessa abstração, é que traz consigo o entendimento.
esse entendimento e Leibniz, que é a verbalização do instinto, a verbalização da natureza, que se trata da compreensão linguística da natureza. É a racionalização da natureza que possibilitou a sua manifestação em estado físico e posteriormente a sua abstração, que é o seu retorno ao seu estado espiritual. Não como antes, como um impulso instintivo, mas desta vez retorna com a reflexão racionalizada da natureza, retorna com a compreensão verbalizada da natureza, ou seja, é um processo de criação, de contemplação e abstração e compreensão. Então nós temos aí o fluxo da árvore da vida. A gente observa esse mesmo fluxo nas árvores físicas, onde a luz ela vem, alimenta a semente vai para o chão, para a raiz, e aí da raiz da terra que ela consegue então retornar para o céu. Ela sobe às alturas, e é nas alturas então que ela reinicia o ciclo. Ela gera novos frutos que darão novas sementes e por consequência novas árvores. Então a gente tem aí o fluxo de correr e retornar. Correr e retornar é o ciclo da árvore da vida. Então quando a gente tem as sefirot separadas por números, a gente tem aí graduações. Só que essas graduações, como já foi visto anteriormente, elas não são limitantes, elas são delimitantes. Então elas são relativas entre si. Ou seja, elas não são uma limitação estática, absoluta, mas são como uma régua de medida, que pode variar. Certo? Então, existem esses infinitos graus de profundidade em cada um desses 10 graus. A gente tem esses 10 graus delimitados como os 10 mandamentos. Em cada um desses 10 graus, a gente vai ter infinitos graus de profundidade, graus de compreensão de uma mesma coisa. Então, o texto diz o seguinte: isso também alude ao versículo e as Shayot, correndo e retornando como a aparição do relâmpago. Isto será abordado novamente mais tarde. Elas correndo e retornando como a aparição do relâmpago também alude à mitologia. Nós temos a mitologia de Tupã, que é o deus do trovão, a nossa mitologia indígena, porque a gente tem o raio de Tupã. Então Tupã como a manifestação de Nanderu, que vai então criar, manifestar e ordenar o cosmos através da sua força divina, que é o raio, trovão, assim como Zeus e assim como outras entidades de diferentes mitologias. A gente vai ter esse trovão, esse relâmpago que corre, que desce e sobe, desce e sobe. É o mesmo processo de movimento da árvore da vida, associado também à mitologia dos anjos que caem, os anjos que caem do céu, anjos caídos, porque essas Shayot que são correndo e retornando, se trata de energia, de um fluxo de energia, como uma corrente, assim como a voltagem. A gente tem a voltagem da energia elétrica que corre como uma corrente, fluxo de energia. A gente tem energia contínua, que vai para um único sentido, e a gente tem o fluxo de energia alternada, que vai para um sentido e volta. E fica se alternando entre para um lado e para outro, para um lado e para outro. Sugiro que vocês pesquisem sobre Nikola Tesla, que foi o cientista que convenceu as pessoas a aceitarem, usar e utilizarem a energia alternada, que fazia então esse movimento de vai e vem, diferente da energia contínua usada pelo outro eletricista. A energia contínua, que só vai para um sentido,
ela não era tão eficiente, porque havia perda de tensão em determinadas distâncias. Então, quando se percorria uma grande distância, ela ia perdendo força. Mas, quando se trata da energia de corrente alternada, em que ela vai e volta, então ela consegue impulsionar a si mesma em longas distâncias. E é graças a essa alternância de vai e vem que ela consegue ter mais força e se propagar em uma distância muito maior, sem perder a sua potência. Então, quando a gente está falando de eletricidade, de relâmpago, de trovão, de energia, a gente está falando dessas Shayot. Se trata da energia de fluxo da Sefirot. É o fluxo da energia que vem de lá de Keter, lá de cima, e vai descendo. Ela corre e retorna. Isso é semelhante, análogo, à corrente alternada de energia, de eletricidade. A expressão sua palavra é Devarô. Outros, entretanto, vocalizam Davru, que significa eles falam. A linha completa, então, se leria eles falam, delas como correndo e retornando. Isso nos ensina que não pode focar em uma das Sefirot durante qualquer período de tempo. A mente pode concentrar-se e vê-las como um relâmpago, mas só por um instante. Logo terá que retornar. Oscila-se entre correr e retornar. Quando de relance, por um instante, e logo voltando imediatamente para o seu próprio estado mental normal. Então, quando a gente está falando de estado místico de consciência, a gente está falando de um estado de introspecção. É um estado de movimento, semelhante ao correr e retornar, da energia alternada, da corrente de fluxo alternado. Então, ela precisa ir e voltar. Então, não basta que nós entremos em um estado de introspecção e estacionemos lá dentro, porque assim não haverá uma compreensão adequada da Sefirot. Isso porque elas estão sempre correndo e retornando, ou seja, nós precisamos fazer esse mesmo movimento de correr e retornar, que se trata de um movimento de introspecção e exteriorização. Este mesmo movimento de introspecção e exteriorização, ele é análogo ao movimento da árvore sefirótica, de manifestação desde Keter até Malkut, desde o espírito até a matéria, e o seu retorno para o espírito, gerando assim um fluxo de movimento alternado, movimento contínuo, porém alternado, que alterna entre vai e vem. Esse vai e vem também é associado às duas serpentes que a gente tem lá na filosofia oriental. Quando a gente está falando de Kundalini, energia Kundalini, a gente também está falando de energia eletromagnética. Energia eletromagnética que vibra em diferentes tons. Quanto mais sutil essa energia vibra, mais próxima do espírito, mais próxima de Keter. Quanto mais denso, quanto mais grave sua vibração, mais próxima da matéria, mais próxima do chão, mais próxima de Malkut. Então a gente tem a força da gravidade aí, como uma das representações dessa Shayot. Se trata de uma força de coagulação, força da gravidade, porque é grave, porque desce. Então quando ela desce com uma força grave, assim como a gravidade que move nossas estrelas, nosso universo, nosso corpo. Ela puxa o nosso corpo para o chão, fixa o nosso corpo no chão, assim como criou o nosso planeta, criou nossa estrela, o Sol, e criou todas as outras estrelas, através do seu processo de coagulação. Esse processo de coagulação se trata de um processo de movimento centrípeto. Este movimento centrípeto semelhante ao movimento de introspecção da consciência. Essa introspecção onde ela vai direcionar o fluxo de informação que vem dos sentidos para um núcleo gravitacional, um eixo gravitacional, coagulando então uma estrela, um foco de luz.
Esse foco de luz se trata da compreensão daquela informação que foi captada pelos sentidos. E aí esse foco de luz ele vai então ser emanado de volta. Essa emanação é a Chayot, que está retornando. Então quando nós absorvemos o cosmo com os nossos 5 sentidos, ela está correndo, ela está entrando para dentro de nós, sendo concentrada através da força da gravidade em um ponto. E isso vai gerando um vórtice. Esse vórtice é um vórtice de pensamento. É um fluxo de pensamento. E ele vai se concentrar até o momento de manifestação física dessa energia. Essa manifestação física, ela vai vir como um impulso. E este impulso energético que vai ser emanado de volta no momento em que ela retorna. É no momento em que a consciência, então, retorna do seu estado de introspecção e volta para o seu estado de vigília, trazendo de lá de dentro a compreensão daquilo que ela absorveu, coagulou, criou. E a partir dessa criação, ela vai então liberar essa criação. Ela vai trazer a vida, trazer a realidade. Os cabalistas fazem notar que correr denota Hokmah, enquanto que retornar se refere a Binah. Por isso que eu falei sobre uma luz que ela é gerada através da concentração do pensamento. Então, quando a gente absorve o fluxo de informação dos sentidos, a gente cria dentro de nós um vórtice. Através desse vórtice, a gente concentra como uma estrela essa informação. A própria gravidade vai fazer com que essa informação ela entre em combustão. Essa combustão se trata de Hokmah. Se trata de Hokmah como uma energia expansiva da luz, assim como a luz que vem das estrelas. Então a gravidade ela vai concentrar a poeira cósmica em um ponto através de um vórtice. O peso dessa poeira vai se tornar tão intenso que ela vai começar a fundir os átomos. Essa fusão, ela se trata do processo alquímico, que libera através de si a energia da luz, energia vital. Essa energia vital que vai ser liberada como Hokmah. Então, quando a gente tem essa concentração através do vórtice em um ponto, é semelhante a Keter, a coroa, porque se trata do próprio vazio, do absoluto, sendo concentrado, sendo coagulado. E essa coagulação é que gera uma coroa. Essa coroa que é um ponto de luz. E esse ponto de luz é o mesmo ponto no coração que a Kabbalah fala. Para que a gente comece a compreender a Kabbalah, a gente precisa desse ponto de luz, esse ponto no coração. Esse ponto de luz se trata exatamente da coroa. A gente a percebe na cabeça, mas ela está em toda parte, porque nós estamos dentro dessa coroa. Como foi discutido antes, só é possível visualizar a Sefirot com a consciência Hokmah. Então, só é possível compreender a Kabbalah através do ponto no coração, mediante a parte não verbal. Se trata de um fluxo de liberação de energia. Esse fluxo de liberação de energia que traz o significado daquilo que foi absorvido pelos sentidos. Este significado que vem da sabedoria. Então, a gente passa a saber, a gente passa a perceber este ponto, a gente passa a perceber a coroa, a gente passa a saber. Não necessariamente através da lógica, não necessariamente verbalizando o que é aquilo, mas no momento em que a gente sente, a gente sabe que é. Tal consciência Hokmah é muito difícil de manter, pois a mente funciona normalmente em um estado de consciência binaverbal, como foi explicado antes. Então, o fluxo de pensamentos, que é esse próprio vórtice,
que é esse horizonte de eventos do vórtice, ele gera um estado de confusão, um estado de estática, que dificulta a percepção dessa luz interior. Mas é através do movimento, do correr e retornar, ou seja, do alinhamento com o movimento desse vórtice de vai e vem. Então a gente consegue perceber, consegue se sincronizar com o movimento desse vórtice. O único modo de conseguir uma consciência Rockma é oscilar para frente e para trás entre Rockma e Binah. Se trata desse movimento de introspecção e exteriorização. Introspecção e exteriorização, que é um vórtice, um movimento de força centrípeta e depois centrífuga. Então ele concentra e expande, semelhante a nossa respiração, semelhante ao batimento cardíaco. Então, quando a gente entra em sincronia com esse movimento, que se trata também dos pulsos eletromagnéticos do átomo, da matéria, a gente consegue então perceber esta luz de Rockma. Só durante o instante de pura consciência Rockma, ou seja, um estado não verbal, ou seja, um intervalo entre uma forma e outra, um intervalo entre uma verbalização e outra, um intervalo entre um pensamento e outro, a gente vai perceber esse vazio que é como uma luz. Só aí então a gente vai ter a sabedoria, Rockma, a percepção da Sefirot. Geralmente em hebraico, correr é Hutz. Aqui, entretanto, os comentários notam que a raiz da palavra é Hatzah. E aparentemente, este é o único lugar em toda a Bíblia em que esta raiz aparece. Segundo o Midrash, a raiz está relacionada tanto com Hutz, correr, como o Hatzah, que significa vontade ou desejo. Então, este correr, a gente está falando das Shayot, que estão correndo e retornando, e evidenciando através desse movimento de correr e retornar as Sefirot, eles se tratam de um movimento da vontade ou desejo. Então a gente percebe esse fluxo como uma vontade. Então aquele ponto no coração, aquela luz de Rockma, será percebida semelhante à vontade, como o desejo ou vontade. Aí a gente vai poder associar também a Telema de Aleister Crowley, que fala sobre a necessidade de se alcançar a verdadeira vontade. Então, quando Aleister Crowley está falando sobre buscar a verdadeira vontade, alcançar a verdadeira vontade, ele está falando de Kabbalah. Ele está falando de se alcançar um estado não verbal, um estado puro de consciência, Rockma, ou seja, a percepção das Sefirot, através de sua primeira e segunda, que é a coroa e a manifestação dessa coroa, ou seja, o ponto de individuação da vontade. Quando percebemos esse ponto de individuação da vontade, então é que nós encontramos a nossa verdadeira essência, que não se trata de uma identidade, não se trata de uma entidade, não se trata de uma personalidade, mas se trata de vontade, de desejo, de puro instinto. Um instinto individualizado, um instinto concentrado. Essa concentração do instinto é que possibilita a sua percepção, porque a sua concentração é que o diferencia do restante. A gente tem uma massa amorfa, como o mar, e a gente concentra essa massa em um ponto. E aí a gente vai ter a diferenciação desse ponto em relação ao mar. E é por isso que a gente consegue então perceber. Só que esta coroa,
ela só pode ser mantida através deste movimento de correr e retornar. Este correr e retornar, que a gente vai ver aqui, ó. A palavra hatsa implicaria então correr com a própria vontade, ou impelir a vontade a concentrar-se em algo além de sua compreensão, ou seja, concentrar em si mesma, além daquilo que ela está percebendo, mas em si mesma. Isso indica o esforço mental através do qual as sefirot são visualizadas. Sefer Yetzirah relaciona o correr e retornar com a fala. Então, se a gente tem a fala, a gente tem a pergunta e resposta. Este correr e retornar é a pergunta e a resposta. E a gente tem, então, a sincronia entre a pergunta e a resposta. A sincronia que vem como um sentimento de confusão, não entendi nada, ou um sentimento de compreensão. Isso faz sentido. Então a gente tem um fluxo de síntese entre pergunta e resposta, que nos mostra o que é confusão ou compreensão, eu compreendo. Não se trata de uma frase ou outra, de uma palavra ou outra, de uma expressão verbal ou outra, porque isso varia. Então a pergunta e a resposta variam. Mas se trata de um sentimento. Este sentimento que ele é percebido dependendo da forma como este fluxo entre pergunta e resposta será harmonizado. Então é importante também a gente aprender sobre música. A gente compreender o que é ritmo, o que é melodia, o que é harmonia. Porque a música, ela nos traz sentimentos. E esse processo de variação de sentimentos, de comunicação de sentimentos que a música proporciona, é um exemplo extremamente claro, extremamente vívido e prático do que é a Kabbalah. Porque se trata de pergunta e resposta. Então, se a gente tem dois músicos ali, por exemplo, um instrumento e um vocal, e um cantor, a gente tem um processo de pergunta e resposta no qual ambos entram em sincronia, em harmonia. E essa harmonia traz uma boa sensação agradável, essa sensação de prazer. Essa sensação de prazer é que nos mostra que a harmonia está acontecendo. Eu estou sentindo prazer porque eu estou percebendo a harmonia. Estou percebendo o ritmo, estou percebendo a melodia, porque estou compreendendo a mensagem que está sendo transmitida. É por isso que a música não precisa de letra. Para você sentir e compreender o que a música expressa, não precisa de letra. Porque a compreensão vem através do fluxo das Shayot, através do fluxo de energia espiritual. É esse fluxo que pode ser harmonizado ou não. E é isso que fará a diferença entre barulho e música. Porque o barulho ele virá da não compreensão. Então, quando há um som que eu não compreendo, aquele som para mim é barulho. Mas quando há um som que eu compreendo, quando eu consigo enxergar a harmonia deste som, é através dessa harmonia eu compreendo. Aí ele faz sentido. Aí ele me traz prazer. Ele não vai me trazer sofrimento, igual traria o barulho. O barulho ele destrói. O barulho destrói porque ele é um efeito da não compreensão. Ou seja, o barulho é um fluxo de pensamento desequilibrado, desordenado, desarmonizado. Já quando a pergunta e resposta ela está em um fluxo harmônico, rítmico, melódico, então a gente tem o prazer. Este prazer
que gera então o êxtase. A gente vai sentir esses dois no processo de místico, de transe, de introspecção e exteriorização, posterior exteriorização. A gente vai sentir tanto a confusão quanto o prazer. Esse processo é que nos trará então a sabedoria, porque nos possibilitará distinguir entre a harmonia e caos. Essa harmonia que é boa, porque ela produz prazer, produz boas sensações. E o caos que é mal, que produz más sensações. São como dois espelhos. E compreendendo esses ambos, compreendendo a harmonia entre ambos, é que a gente vai ter a compreensão do bem e do mal. Compreensão do bem e do mal que vem da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, a fala existe unicamente em relação à consciência binar, que é o lado esquerdo da árvore, o braço esquerdo, se trata do braço do rigor, um aspecto verbalizado, aspecto linguístico, pois ela é a parte verbal da mente. Uma vez que uma pessoa está normalmente em um estado de consciência binar, ela pode somente visualizar a Sefirot como um flash. Por quê? Porque entre um som e outro, entre uma palavra e outra, entre um pulso e outro, a gente vai ter esse silêncio. E é nesse silêncio que a gente vai ter, então, o flash, esse flash da Sefirot. Esse flash que vai conter em si o todo, conter em si o absoluto, o intervalo entre um pulso e outro, um intervalo que evidencia o eterno. Por hoje vai ser só isso. Na próxima aula vamos falar sobre elas precipitam-se, apressam-se a seu dito como um furacão. Então, falamos sobre a concentração do vórtice de pensamento que produz a coroa e manifesta através de Rokhmah. A gente vai ter essa precipitação como um furacão, como um vulcão, como um furacão. Furacão que é um vórtice. Então, o poder do verbo, o poder do pensamento, se trata dessa manifestação do vórtice, manifestação do furacão. É o poder de Tupã. Tupã é como uma batida de pé, como um som. Tupã. Tupã é como o Pan dos gregos, que é o Deus tudo. Se trata de tudo. Então, o Pan do som, o pulso do som, ele conterá em si tudo. Só que este tudo só pode ser percebido no intervalo entre um som e outro. No intervalo entre um furacão e outro. No intervalo entre uma precipitação e outra. Mas isso aí a gente vai ver nas próximas aulas. Quero agradecer vocês aí que assistiram, a galera que deu atenção até agora. Curte e comenta aí para ajudar o canal, compartilha. E quem puder fazer uma contribuição também será bem-vinda. As informações para contribuição estão nas descrições. E valeu, galera, até a próxima.